noite, meus irmãos. De volta nesta quinta-feira. Nós vamos continuar hoje com a nossa série de estudos bíblicos. Você já sabe, todos os dias a nossa igreja está unida em oração. Começamos logo pela manhã, às 8 horas, depois ao meio-dia e agora às 18 horas. Sendo que de segunda a sexta-feira, neste horário do nosso momento devocional de oração, também temos uma série de estudos bíblicos. Esta semana nós trouxemos a segunda parte da série de estudos bíblicos Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Há 2 semanas nós trouxemos 5 estudos falando sobre este tema e agora estamos retornando esta semana e hoje, quinta-feira, nós estaremos trazendo um pouco mais do conhecimento da doutrina da igreja, da doutrina da palavra de Deus, a Bíblia, que dá base para a nossa fé, aquilo que nós cremos e também a nossa prática. O primeiro texto do nosso estudo bíblico de hoje, se não é o versículo bíblico mais conhecido da Bíblia, é um dos versículos bíblicos mais conhecidos de toda a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós devemos conhecer as doutrinas que são a base da nossa fé, a base da nossa religião, da nossa religiosidade. É muito importante nós sabermos algumas respostas para que isso fortaleça a nós mesmos, seja um testemunho para as pessoas que vivem conosco e também faça uma diferença positiva no nosso relacionamento com Deus. Por isso eu creio que é muito importante a igreja, de vez em quando, voltar a estas doutrinas para relembrarmos aquilo que é básico, que é estrutural e que é essencial para a nossa fé. Conhecer é importante porque nos fortalece, nos prepara para as adversidades. Todos os dias nós temos que tomar decisões, fazer escolhas. Todos os dias, de alguma maneira, nós somos colocados, somos desafiados e temos diante de nós o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro e nós precisamos tomar uma decisão. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, mais a possibilidade de você tomar decisões corretas, decisões certas, mais a possibilidade de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quanto mais conhecemos a Deus, mais colocamos em prática a vontade de Deus em nossa vida. Nós já falamos essa semana sobre seres espirituais, já falamos sobre a doutrina bíblica do homem e ontem nós falamos sobre a doutrina bíblica do pecado. Hoje nós estaremos dando sequência a esta série de estudos bíblicos sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Falaremos sobre a pessoa do Filho unigênito de Deus. Hoje o nosso tema será o Senhor Jesus Cristo. Claro que em apenas 10 minutos nós não temos condições de um aprofundamento maior neste tema doutrinário tão relevante, mas nós vamos falar um pouquinho aqui durante este tempo que temos sobre a doutrina acerca do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Primeiro, eu quero começar afirmando categoricamente que Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus. Quando há 2 semanas nós iniciamos esta série, nós falamos sobre a doutrina da Trindade. Não sei quantos aqui, não sei se você estava conosco e participou, mas quando falamos sobre a Trindade, nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, é importante nós compreendermos, em primeiro lugar, que Jesus, ele está na Trindade porque ele é Deus. Jesus é 100% Deus.
nasceu de uma maneira sobrenatural, foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos entender que Jesus, ele era 100% Deus. Mas Jesus também era 100% homem. Jesus foi 100% ser humano. A diferença entre Jesus e nós, ou a diferença entre o Senhor Jesus como pessoa, como homem, como ser humano, e todos os outros seres humanos sobre a face da terra em todos os tempos, é que Jesus, ele nunca cometeu qualquer pecado que fosse. Jesus era 100% homem, humano, mas Jesus era também 100% Deus, e Jesus nunca cometeu pecado, ele foi totalmente santo, absolutamente perfeito. Alguns textos da Bíblia para nós compreendermos esta afirmação. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Também na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Nele não há pecado. Outro texto de outro autor. Vejam, nós falamos sobre o que disse Pedro, o apóstolo, depois também João, o apóstolo, e agora o autor aos Hebreus, que nós não sabemos com certeza se foi o apóstolo Paulo ou outro autor, mas aos Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então veja só, Jesus 100% Deus, 100% homem. E talvez você esteja agora perguntando: pastor, mas por que Jesus, ele foi além de 100% Deus, ele foi também 100% homem? Justamente porque Jesus precisava se tornar o Cordeiro de Deus. Ele precisava ser 100% homem para substituir cada um de nós na cruz do Calvário, para ser o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, cumprindo o plano maior da salvação de Deus para nós. Jesus, ele tornou-se o sacrifício de Deus para fazer justiça, pagando alto preço pelo nosso pecado. Por isso que ele foi 100% homem também. Muito importante compreender que Jesus, ele, como diz em Colossenses 2:9, né? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, 100% Deus, mas também 100% homem. Agora, eu vou dar uma informação muito importante. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Todas as vezes na Bíblia que Jesus é chamado de Senhor, a palavra no original grego é a mesma utilizada tanto no Novo Testamento como nas traduções para o grego do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, você sabe, foi escrito originalmente em hebraico e algumas pequenas porções em aramaico. Mas eles fizeram uma tradução da Bíblia para o grego também, no primeiro século. Então, a palavra utilizada aqui é a mesma que é utilizada cerca de 6.000 vezes no Antigo Testamento, a palavra Senhor, para se referir a Deus. Então, em todo o texto do Novo Testamento, quando Jesus é chamado de Senhor, ele está sendo, em outras palavras, chamado de Deus. O Deus Jesus, o Deus Cristo, o Deus Messias, o Deus Filho unigênito do Deus Criador. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Estas palavras foram ditas por um anjo, um mensageiro de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Antes de Abraão nascer, eu sou, disse Jesus. Essa expressão, eu sou, é a mesma que Deus, o Pai, o Criador, usou no diálogo que ele teve com Moisés. Moisés, diga ao povo que eu sou. Essa expressão, eu sou, é a expressão para Deus no Antigo Testamento e é a mesma que Jesus
utiliza para dizer que ele já existia antes de Abraão e que ele é Deus e, portanto, ele é o Senhor. Apocalipse 22, versículo 13, acerca de Jesus, está escrito assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus está se auto-titulando Deus aqui também, quando ele diz que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o começo e o último. O profeta Isaías afirmou que o Messias seria um rei que reinaria para sempre. Esta expressão, reinar para sempre, só é possível para alguém que é eterno. E só tem um que é eterno, que é Deus. E Jesus, então, é o Messias, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é eterno. Filipenses 2, versículos de 9 a 11. Agora é o apóstolo Paulo quem vai falar. Ele disse assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós ficamos por aqui hoje. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos concluindo esta semana a nossa série de estudos bíblicos, Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Ore, assista e divulgue. Amanhã, 18 horas, nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua casa também, em nome de Jesus.